Queridos irmãos, queridas irmãs, meu boa noite a todos. Boa noite aos que nos assistem e acompanham no canal espiritismosul.org.br. Vamos fazer a nossa prece de abertura para que nós possamos começar a nossa reflexão da noite. Querido Pai, Mestre amado Jesus, te agradecemos por mais esta oportunidade que nos é dada. Obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela vida, obrigado por este corpo que nos propicia evoluir. Obrigado pela família, pelo trabalho. Obrigado, Pai, pelo acréscimo de misericórdia que nos tem dado. Que possamos nós, unidos como irmãos que somos nesta caminhada terrena, cada dia das nossas existências, agradecermos a bênção de estarmos aqui. Agradecidos por tudo, Pai amado, Mestre amado Jesus, damos por iniciado a nossa reflexão da noite. A maledicência. Uma das maiores chagas da humanidade. Esta chaga chamada maledicência, ela já destruiu nações, famílias, grupos de amigos, porque, como diz, é uma chaga. Já destruiu instituições sérias, derrubou governos, enfim. E está inserida, desde que nós conhecemos por humanidade, ela vem causando sérias desgraças, desavenças, animosidades, mortes, aflições. Mas aí nós nos perguntamos o que é a maledicência. Que chaga é essa? Por que ainda somos portadores dela? E é um conceito bem mais amplo do que nós costumamos entender. Eu estudava o escritor espírita Richard Simonetti, e ele nos dá um conceito inicial do que seria a maledicência. E ele diz que o ato de falar mal dos outros é uma definição bem amena, uma definição muito pobre para um dos maiores flagelos da humanidade. Essa colocação de Richard Simonetti está na obra A Voz do Monte, editada pela FEB, a Federação Espírita Brasileira. Então vejam o que ele nos diz. É muito mais do que falar mal dos outros, a maledicência. Ele diz que é uma definição pobre para o que ele chama de um dos maiores flagelos da humanidade. Nesta obra, A Voz do Monte, Richard, ele fala que a maledicência é mais terrível que uma agressão física. Porque ela fere muito mais do que o corpo. Ela fere a dignidade humana. Ela corrompe, ela denigre reputações. Ela destrói existências. E ele vai mais além nos seus conceitos, abordando a maledicência. E isso nos leva a sérias reflexões.
Porque muitas vezes aquela frase aparentemente inofensiva, eu ouvi dizer, se transforma, às vezes, num rastilho de pólvora. Aquela frase aparentemente inofensiva, ela sai muito de casa. Simonetti nos coloca que na mente do maledicente ele cria uma visão pirotécnica. Ele cria uma visão explosiva dessa frase. E aquela frase dita, então, ela sai muito de casa, para o maledicente significa, ela está traindo o marido. É a visão explosiva. É a visão pirotécnica, que toma dimensões maiores. E ele nos coloca que a maledicência é uma arma ao alcance de qualquer pessoa. Ao alcance de qualquer um. Basta ter um pouco de maldade no coração. Ele nos coloca. E aí a gente se pergunta, que mundo nós vivemos? Provas e expiações. Que categoria de espíritos nós ainda somos? Espíritos imperfeitos. E espíritos imperfeitos ainda têm o mal em si. Muito. Então é preciso vigiar muito, para que a gente não se deixe levar pela maledicência. Aqui ele coloca que a maledicência é um tribunal corrupto, onde o réu está invariavelmente ausente. Ninguém fala para a pessoa cara a cara. Geralmente o maledicente ele fala pelas costas. Por isso que ele coloca aqui, onde o réu está invariavelmente ausente. É acusado, julgado e condenado sem direito de defesa, sem contestação, sem misericórdia. Então, realmente, é um tribunal corrupto. Porque daquele de quem falam, nunca está presente. É acusado, julgado, condenado e não tem o direito sequer de contestar, nos coloca Simonetti. E essa frase aqui, da mesma obra, A Voz do Monte, me levou a pensar. Porque ele diz que não há agrupamento humano livre da maledicência. E quando se fala em agrupamento humano, nós estamos falando da família, nós estamos falando dos nossos pares de trabalho, nós estamos falando das instituições religiosas, será? Porque eu tinha uma doce ilusão que dentro das instituições religiosas a maledicência, pelo menos, não deveria existir. Mas Simonetti coloca que não há agrupamento humano livre da maledicência. E as instituições religiosas são agrupamentos humanos, de pessoas que se unem com um objetivo em comum. E aqui ele me tira da minha ilusão, porque ele diz que a maledicência está presente mesmo onde jamais deveria haver lugar para ela, em instituições inspiradas em ideias religiosas de serviço no campo do bem. Então esta chaga se encontra também dentro dos agrupamentos religiosos. E ele vai mais além, dizendo as consequências da maledicência dentro desses agrupamentos religiosos. Quando ele nos diz que a maledicência se manifesta nessas comunidades religiosas, infiltrando-se pela invigilância de companheiros desavisados, que se fazem agentes do mal. É algo profundamente lamentável, provocando o afastamento de muitos servidores dedicados e aniquilando as mais promissoras esperanças de realização espiritual. Mas como que a maledicência entra dentro dos grupamentos, inclusive dos religiosos? Está ali. Invigilância de companheiros desavisados. E quando isso acontece, este companheiro invigilante, ele está servindo como agente do mal.
agente do mal. E a gente sabe as consequências, muitas vezes, da maledicência. Como ele mesmo coloca ali, provoca o afastamento, se for no caso das instituições religiosas, provoca o afastamento de servidores dedicados. Se for no lar, provoca o rompimento de relacionamentos. Se for no grupo de trabalho, provoca muitas vezes o rompimento de afetos, de amigos, que acabam se tornando inimigos muitas vezes, por causa da maledicência. Aqui eu fiz uma relação de duas frases que também abordam sobre o tema, e é um tema tão antigo, que não é de agora, que já o apóstolo Paulo, lá há 2000 anos atrás, já sabia o perigo da maledicência. Já sabia o que ela pode causar, já sabia o quanto ela pode destruir. E Paulo diz que se conseguissem controlar um só membro do vosso corpo, controlariam todo o resto, a língua. Quando eu li a primeira vez essa frase de Paulo, eu comecei a rir. Mas depois eu comecei a analisar a profundidade e a preocupação de Paulo com a maledicência, que na verdade eu tinha que ter chorado, não rido. Porque ele parece rígido na sua colocação, né? Se conseguissem controlar um só membro do vosso corpo, controlariam todo o resto, a língua. E André Luiz, ele nos diz que toda conversação sadia dentro da casa espírita é bem-vinda, porque é estudo e aprendizado. Eu coloquei pontinhos ali porque o que vem a seguir, ele diz o seguinte: conversação sadia, não fofoca. E aí a gente vai começar a refletir. Será que as nossas conversações dentro da casa espírita, no nosso ambiente de trabalho, dentro do nosso lar, são conversações sadias? Que edificam, que elevam, que veem o outro como irmão? Ou são conversações que denigrem, que mancham a reputação? Então é uma reflexão aqui para a gente saber. Qual é o tipo de conversação que eu tenho com os meus pares, com os meus amigos? E aí a gente passa a analisar então como toma proporções a maledicência. Às vezes chega aquele que nem é tão maledicente assim, e diz: eu tenho uma novidade para te contar. O maledicente pega o cara pelo braço, arrasta para um canto e diz: me conta agora. É assim? Me conta que eu estou curioso. Ah, chegou a trovejar. Me conta que eu estou curioso. E se o outro conta e não é fofoca, chega a dar uma tristeza na criatura. Ele deprime. Deprime. Ele esperava outra coisa. Mas isso acontece. É comum, como diz Richard Simonetti, em todos os agrupamentos humanos. Ele diz que a nossa humanidade atual é tão agressiva quanto a época das cavernas. Isso parece chocar num primeiro momento, né? Mas ele é claro, diz: nós somos tão agressivos quanto a época em que vivíamos nas cavernas. E aí ele diz, com uma única diferença, que hoje nós temos o verniz social. O verniz social. Então hoje a gente não usa, diz Simonetti, não são palavras minhas, a gente não usa a clava, ou seja, aquele porrete, né, que usava, mas a gente usa a língua. Então é uma obra assim, ó, esclarecedora, essa obra A Voz do Monte. E aqui, a gente chegou a ver aqui que as pessoas se afastam, muitas vezes, dos seus trabalhos, por causa da maledicência. O nosso Chico vem dizer como proceder quando a gente for vítima, por exemplo, da maledicência. Então temos aqui uma regra de como proceder, né, diante da maledicência. Chico diz: se o que falam de você for verdade,
cale, é verdade. Se o que falam de você for mentira, cale também, é mentira. Você quer justificar o quê? Se nós seguirmos esta regra do Chico, nós não vamos nos afetar diante da maledicência. Não importa o que o outro fale. Se for verdade, a gente vai calar. Se for mentira, a gente vai calar também, é mentira. Eu quero rebater com ele o quê? Então o Chico nos deixou este ensinamento. Voltamos ao Simonetti. Ele nos diz que o maledicente, quando usa a má palavra, o comentário vergonhoso contra alguém, isso acaba gerando nele próprio um clima de desajuste íntimo, em que o maledicente perde força psíquica e se autodestrói moralmente. O que ele está nos dizendo com isso? Ele está nos dizendo que aquele que tem o vício da maledicência, ele se envenena a si próprio. Ele se envenena a si próprio. Ou seja, olha aqui o que ele diz. Ele perde força psíquica, ele perde energia tecendo comentários vergonhosos. Então ele se envenena a si próprio. Mas geralmente, o maledicente justifica o que ele fala dizendo: mas não é fofoca. O que eu falo é verdade. Alguém já ouviu isso? Alguém já ouviu alguém dizer isso? Não, o que eu falo não é fofoca, é verdade. Mas vamos supor que seja verdade. Será que nós temos esse direito? E como a doutrina espírita é uma doutrina esclarecedora, eu fui procurar lá no Livro dos Espíritos, na questão 903, que Kardec teve a preocupação de fazer uma pergunta aos espíritos nesse sentido. Então, Kardec perguntou na 903, a culpa em estudar os defeitos dos outros? O que os irmãos acham? Será que há culpa em estudar os defeitos dos outros? Não precisam responder, vamos ficar com a resposta dos espíritos. O que eles nos dizem? Se é para criticá-los e divulgar, olha só, há muita culpa, porque é faltar com a caridade. Se for para ver os defeitos e evitá-los em ti mesmo, pode, ele não diz que vai ser sempre, pode algumas vezes ser útil. Antes de fazer aos outros uma censura de suas imperfeições, vê se não se pode dizer a mesma coisa de vós. Esforçai-vos em ter as qualidades opostas aos defeitos que criticas nos outros. Esse é o meio de vos tornardes superiores. Se os censurais por serem avarentos, sede generosos. Por serem orgulhosos, sede humildes e modestos. Por serem duros, sede dóceis. Por agirem com baixeza, sede grandes em todas as vossas ações. Então, o que eles estão nos dizendo, os espíritos luminares? Eles estão nos dizendo que quando criticamos e divulgamos defeitos do nosso irmão, é falta de caridade. Que se tiver um único objetivo, observar os defeitos do outro, é para que a gente não faça o mesmo. Eu vi a atitude do irmão que eu não gostei, eu tenho que fazer um esforço para não fazer o mesmo. Eu tenho que agir de forma contrária àquilo que eu não gostei de ver. Aquilo que eu achei que não fosse correto. Então é o que eles estão nos dizendo. Haja de forma diferente. Esforce-se em ter as qualidades opostas aos defeitos que critica. É esse o único fim. Não sair divulgando e espalhando. Como nós combatemos a maledicência? Porque esse é o primeiro passo, nós temos que começar a combater a maledicência. Mas não é combater a maledicência no outro, é combater em nós. É nós passarmos a nos policiar e ver se em algum momento do dia, em alguma determinada colocação, nós não estamos sendo maledicentes. Então,
a gente tem que minar a maledicência em nós. Mas como que a gente faz isso? Eu me recordo de uma história que eu trouxe. É uma velha lenda que foi atribuída a Sócrates, mas que foi também psicografada pelo irmão X, por Chico Xavier, tá? Mensagem do irmão X, foi numa mensagem publicada na revista Reformador, no ano de 1977. E fala dos 3 crivos. Então, como é que eu passo a minar a maledicência? Quando eu passo por esses 3 crivos. Mas o que conta essa lenda? Conta que um homem chegou um dia, ofegante, para Sócrates, e quando encontrou ele, sussurrou ao seu ouvido. Típico do maledicente, né? Sussurrou ao ouvido de Sócrates. Escuta, Sócrates. Na condição de teu amigo, eu tenho alguma coisa muito grave para te dizer. Em particular. Em particular. Na condição de teu amigo. O maledicente sempre se faz de amigo, né? Porque eu sou teu amigo, eu vou te contar. Então ele chegou. Sócrates diz: espera, já passaste o que vais me dizer pelos 3 crivos? Naquela altura o maledicente já estava em cólica, ele queria era contar. Ele queria era contar o que ele tinha. E aí o homem espantado faz outra pergunta: 3 crivos? Que isso? E Sócrates diz: sim, meu caro, 3 crivos. Vamos observar se a tua confidência passou por eles primeiro. O primeiro crivo é o crivo da verdade. Tem absoluta certeza daquilo que pretende me contar? Aí o homem pensa um pouco e diz: certeza mesmo eu não tenho. Aí o que dizia lá no início? Mas eu ouvi dizer. Sócrates pacientemente diz para ele: exato, você ouviu dizer. Vamos ver se passou o que tens para me dizer pelo segundo crivo, o da bondade. Ainda que seja real o que tu julga saber, será pelo menos bom o que tens para me contar? O homem olha para Sócrates, hesita um pouco e diz: o que eu tenho para te dizer, bom? Bom não é. Muito pelo contrário. Sócrates então olha para ele e diz: então vamos recorrer ao terceiro crivo, o da utilidade. E vamos ver se tem proveito, o que tanto te aflige. Então eu fico imaginando, né, o maledicente naquela hora, né? Ele já estava ali, ele queria era contar. E aí diz o homem: crivo da utilidade? Útil? Útil é que não é. E aí Sócrates diz para ele, serenamente: se o que tens para me dizer não é verdadeiro, nem bom, nem útil, esqueça o problema e não te preocupas com ele, já que nada valem casos sem qualquer edificação para nós. Que evolução! Seria tipo alguém chegar para nos contar alguma coisa e a gente perguntar: é útil? É bom? Não é? O terceiro crivo: é útil? É bom? É necessário? Qual é o outro? Verdadeiro. Verdadeiro, é o primeiro. E aí? Será que a gente faz isso? Eu não faço ainda. Mas é um exercício. Eu trouxe aqui um teste que ele é para ser aplicado entre trabalhadores e frequentadores de casa espírita. Vamos respondendo mentalmente aqui. Precisa responder mentalmente, para nós mesmos. A primeira resposta, o primeiro parênteses, é se a gente ainda é muito maledicente. O segundo é se a gente já está controlando a maledicência. E o terceiro parênteses é se a gente está livre da maledicência. São 9 perguntinhas.
Quando surge uma conversa, comentário sobre um deslize de alguém, você se interessa em ouvir? Qual a sua atitude? Faz perguntas? Se faz perguntas é o quê? Muito maledicente. Se ouve apenas, está fazendo o quê? Controlando a maledicência. Se corta a conversa, está livre da maledicência. Ao saber de uma infidelidade, de um parente, de uma pessoa amiga, apressa-se em levar a notícia adiante? Qual a sua atitude? Comenta com os outros? Pensa em falar, mas silencia? Pondera, mas cala. Terceira pergunta. Acha divertido e participa animadamente das fofocas entre amigos? Qual a sua atitude? Participa contribuindo? Os homens aí. Aquela rodinha, churrasco no domingo. Participa contribuindo? Apenas ouve e ri, aquele sorrisinho amarelo? Ou evita as fofocas? Quarta pergunta. Quando sabe de ocorrências escabrosas envolvendo pessoas conhecidas, escandaliza-se? Qual a sua atitude? Arregala os olhos e exclama? Ainda vem aquela frase, não me diga! Qual é a atitude? Comenta com os outros? Ou não se envolve e silencia? Quinto. Sente-se atraído pelas conversas ou notícias sobre desastres e crimes passionais? Qual a sua atitude? Busca avidamente? Lembra o que era a primeira? O que era? Muito maledicente. Apenas ouve e lê? O que era a segunda? Controla a maledicência. Evita ouvir e falar e ler? Temos livre. Mas aí nós já estávamos lá em Júpiter, que é muito mais evoluído que a Terra. Sexto. Comenta com os outros os defeitos de alguém por quem sente qualquer antipatia? Qual a sua atitude? Eu não gosto do cara. E aí? Eu acentuo os defeitos dele? Não chega a comentar? Ou evita ver os defeitos? O caminho é esse aqui, ó. Eu posso até ter antipatia pelo outro, o outro por mim. Mas eu tenho que evitar ver os defeitos. Eu tenho que ver no meu irmão a qualidade. Mas o maledicente vai dizer, mas ele não tem nenhuma. Tem. Todos nós temos qualidades. E todos nós temos muitos defeitos. Sétimo. Dá ouvidos à conversa sobre problemas causados por companheiros no âmbito do centro espírita em que colabora? Qual a sua atitude? Aqui a gente não precisa ser só centro espírita. Dá ouvidos à conversa sobre problemas causados por companheiros de trabalho no lar? É geral. A gente dá ouvido, comenta e dá ouvidos? Ouve e pondera? Pondera com tolerância. Alguém evoluído aí, pondera com tolerância. Viu? E olha a idade dele. Oitava. Alguém lhe diz, não gosto do fulano, Beltrano é mal encarado e presunçoso. Tendo oportunidade, você conta à pessoa em questão o que ouviu? Qual a sua atitude? Olha, sou teu amigo, vou te contar o que o fulano falou. Qual é a atitude? Não resiste e transmite o que soube? Apenas sente vontade de contar? Ou não conta? 9. Usa por vezes expressões do tipo, aquele cara é um chato, veja o que o Beltrano me fez, fulano só quer ser o bom. Qual a nossa atitude? Não resiste e comenta a sua opinião? Tem sua opinião, mas não comenta da pessoa? Ou procura ver o lado bom da pessoa? Isso é um testezinho básico para se aplicar entre trabalhadores, entre frequentadores, mas eu tenho certeza que todo mundo ficou mentalmente respondendo para si e chegar à conclusão que não são maledicentes. Não é? Mas, meus irmãos, a gente está chegando ao final. A maledicência é muito mais ampla do que nós imaginamos ser. Eu me recordo de uma história de André Luiz,
o repórter do mundo espiritual, várias obras através da psicografia de Chico, ele se encontrava num trabalho com os benfeitores espirituais em algumas regiões inferiores da espiritualidade. E um irmão que se encontrava nessas regiões inferiores, ele gritava pedindo ajuda e dizia: por que que eu estou aqui? Eu fui um homem honesto, trabalhador, por que que eu me encontro entre maledicentes? André Luiz olha para os benfeitores, eles já conheciam André Luiz, sabe que André Luiz queria fazer uma pergunta e já respondem. Diz: André, esse irmão que reclama por estar entre maledicentes, quando ele se encontrava encarnado, ele usou de subterfúgios para obter uma aposentadoria precoce. Ele praticou a maledicência contra órgãos sadios do próprio corpo, imputando-lhe doenças que não tinha. Por isso hoje ele sofre entre os maledicentes. Então vejam a amplidão do conceito de maledicência que Simonetti nos disse lá no início. Não é simplesmente o ato de falar dos outros. Lá no início. Vocês lembram, deu pane. Não é simplesmente o ato de falar mal dos outros. Então aquele atestadinho num dia de chuva como hoje, para não ir ao serviço amanhã, estava indisposto, e chega lá e conta aquela história para o médico acaba atestando, é maledicência. É maledicência. E nós vamos responder perante a nossa consciência no mundo espiritual. Então que possamos todos nós, todos os dias, refletirmos se não estamos enaltecendo como se fosse virtude essa chaga da humanidade. Sobre o disfarce muitas vezes de dizer: eu falo a verdade, eu sou sincero. Que possamos nós refletir à luz da doutrina espírita para nos melhorarmos cada dia um pouco mais. Que a paz do Cristo permaneça com todos nós. Com os nossos pensamentos já elevados, que possamos nós, neste momento, agradecermos pela chuva que cai. A abençoada chuva, que sabemos que faz uma asepsia sobre o nosso mundo, que renova as energias, que purifica o ar. Obrigado, Pai. Ensina-nos a ver o Teu amor, a Tua bondade, Pai. Porque muitas vezes não enxergamos a bênção da própria chuva, enquanto muitos irmãos nossos no mundo não têm sequer água para beber. Ajuda-nos, Pai, nesta caminhada evolutiva. Ajuda-nos a controlar os nossos ímpetos, Pai, de não falarmos inverdades, de controlarmos os nossos atos, as nossas atitudes, como nos recomendou e asseverou o apóstolo Tiago. Ampara, Pai amado, os nossos familiares, aqueles que aqui hoje não puderam se fazer presente, que recebam as energias salutares que daqui emana, aonde quer que estejam. Leva, Pai, até os nossos amados, os nossos queridos, os nossos filhos, pais, mães, companheiros, companheiras, leva até eles esse pensamento no bem que nós emitimos agora, pensando em cada um daqueles que queremos bem. Leva também, Pai, o nosso pensamento de amor, aqueles que não simpatizam conosco e aqueles que nós não simpatizamos, porque são todos nossos irmãos. Acolhe-nos, Pai, para que aprendamos a amar. Ampara, Pai, aqueles que se encontram nas ruas, perdidos nas drogas, no álcool, nas sarjetas,
Acolhe eles, Pai, porque também são nossos irmãos. Acolhe aqueles que se encontram encarcerados, Pai, 2 vezes, nas grades físicas e nas grades corpóreas, Pai, por sucessivos equívocos em existência após existência. Ampara eles, Pai, porque são nossos irmãos. Ampara os nossos familiares que já partiram para a pátria espiritual. Acolhe eles, Pai, com teu amor, com a tua bondade, que possam ser recebidos, abraçados por aqueles que antecederam eles, Pai. Por eles oramos, Pai, que eles recebam o nosso pensamento de saudade, mas de amor. E assim, Pai, agradecidos pela vida, nós damos